E agora passamos, então, a palavra a Deise Benedito, mestre em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília, graduada em Direito pelo Centro Universitário Assunção. Atualmente trabalha na assessoria da Câmara dos Deputados em temas relacionados a direitos humanos, relações étnico-raciais, tortura e violência institucional. Foi perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, decorrente do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Diretora de Defesa e assessora especial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ingressou no movimento social na década dos anos 80, foi fundadora do Coletivo de Mulheres Negras, GLEDES, Instituto da Mulher Negra e da Fala Preta, Organizações de Mulheres Negras, tendo participado da ECO 92, Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, em 1993, integrante da Comissão de Organização da Sociedade Civil, nas conferências preparatórias à Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em 2001, na África do Sul, e membro da Comissão Organizadora das Conferências Nacionais de Direitos Humanos, de 1995 a 2008. Então, uma rica experiência. Que certamente vai nos brindar aqui, né, com uma fala muito importante sobre audiências virtuais, corpos indesejáveis e tortura. Essas audiências... Bom, gente, eu quero agradecer primeiramente esse convite do Vinícius. É um prazer muito grande estar aqui em Salvador, que eu amo de paixão, depois do Rio de Janeiro, que seria a minha segunda terra, de estar presente, encontrar pessoas que eu amo, que estão sempre na trincheira, na luta pela defesa dos direitos humanos, no combate à violência, na luta contra a tortura e contra o racismo. É maravilhoso encontrar com o Luciano Góes, encontrar com Pedro Carriello, Bruno, né, Jamila, Salomão, tanta gente, tantos defensores públicos, raiz, tem que frisar, defensor público raiz, aquele que chega junto e tem o direito e a justiça na veia. Então, gente, como é só 20 minutos... Não, tem que aplaudir a Defensoria Pública, gente. É o que nós temos. É o que nós temos. Se não for isso, aí o Chico chora. Então, vamos embora, meu povo. Bora que é 20 minutos, ai, senhor. Ai. Cadê o negócio para mexer aí, gente? Vai. Vai embaçar. Ah, é isso aqui. Ô, gente, dá um salve, ó. Desculpa aí, hein? Vamos lá. Bom, a audiência de custódia, eu vou pular algumas coisas que nem a Maíra fez, porque senão não vai dar tempo. A gente faz uma, né? E aí o tempo é menor, então a gente tem que ir. Mas, assim, a ideia da audiência de custódia é o ato processual que garante a apresentação do cidadão preso em flagrante no prazo de 24 horas a uma autoridade judicial, que compete a verificação das questões concernentes ou indiretamente à sua prisão. Está claro isso daí, né? Só que quando nós vamos... Para que lado põe? Isso. Quando a gente vai falar... Quando a gente fala de audiência de custódia, quando a gente fala disso, fala dessa necessidade de apresentar o réu, nós sabemos quem são esses réus. Jovens negros. E muitas vezes esses jovens negros não são apresentados em 24 horas. Esses jovens negros, dentro do distrito policial, às vezes chegam sem chinelo, sem sapato, passam fome. Aqui na Bahia tem um exemplo muito interessante, que a Defensoria Pública participou de um projeto que dava pelo menos uma camisetinha, um chinelo e uma bermuda para o menino se apresentar para a autoridade. Então, começa daí. Da onde vem esse menino? Quem é esse menino? E em que condições essa pessoa tem que se apresentar? Lembrando que foi muito bem colocado aqui, que a maioria desses jovens que são presos, né, e que tem que passar por audiência de custódia, não tem nem sequer o primeiro grau completo. Vai, Zezinho. E aí, essas condições que chegam esses jovens na delegacia. A partir daí, esses jovens passam um dia, vão ter que se apresentar, sempre algemados. A questão da algema que foi colocada... Eu vou passar, gente, porque não vai dar tempo. Esses jovens que são apresentados, a grande maioria deles,
tem que se apresentar sem algemas. Quando eu fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que eu rodei inúmeros presídios, manicômios, né? Sistema socioeducativo, eu solicitava a retirada das algemas, na qualidade de perita. E aí sempre vinha, mas doutor, ele é perigoso. Perigoso por quê, se está tudo fechado? Tire as algemas. Então, eu não conversava, quando eu estava com preso numa cela, eu não admitia que ele estivesse algemado. E aí era aquela guerra. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, nós temos também, nessa audiência de custódia, uma das questões mais sérias, que é o juridiquês na audiência de custódia. Se eu estou com um jovem que mal sabe ler e escrever, como que eu vou pegar e falar com fulcro no artigo tal do Código Penal? O garoto, a pessoa não entende. O direito penal tem que se popularizar. Eu tenho que usar o direito de falar a partir do direito do outro entender o que eu estou falando. E aí, quando eu uso juridiquês, eu estou reduzindo o direito de compreensão e a existência dessa pessoa. Né? Começa daí. E aí, o juridiquês é o uso desnecessário, excessivo de jargões, termos técnicos jurídicos do direito, que tem como objetivo enriquecer o vocabulário, demonstrar conhecimento e poder, né? E, principalmente, né, é um mero capricho. Às vezes não tem essa necessidade, mas eu mostro que eu mando, que eu falo e aqui você obedece. Né? Então é isso. Sabe com quem você está falando? É bem essa letra. Vai, minha filha. Isso. E aí, na sequência do juridiquês, está ali, tudo escrito, uma sentença em juridiquês. Duvido que esse indivíduo está entendendo o que está acontecendo com ele ali. Não está. Mas aí, agora é provisória, agora é preventiva. Vamos embora. E essa decisão da questão da audiência de custódia, ela é terrível, porque o que nós vemos, na verdade, nesse exato momento, está tendo prisões nessa linha. Parece um lote de escravos. E eu sempre tenho o hábito de dizer que a maioria dos jovens negros hoje que estão dentro do sistema penitenciário são jovens, né, acusados por crimes de tráfico, porque o artigo 28 da lei nunca cai para esse pessoal, mas o 33, 34 e 35 está lá, está firme. Sempre ouve-se a palavra de fé. A palavra de fé é do policial, né? Que quando tem que bater a meta da delegacia do batalhão, mete um forjado. Só com forjado no garoto, ali naquele papapá, jogando no bolso, e aí, algema. Ó, aqui nós achamos agora, mano. E aí? E aí, quando eu falo dessa situação, o que nós vemos? Que essa situação, ela não é diferente. Quando eu falo de traficados a traficantes, o que eu estou dizendo? Que a partir de 1830, foi proibido o tráfico transatlântico de africanos para o Brasil. Só que durou até 1850. Nesses 20 anos, entraram mais de 700 mil africanos ilegalmente traficados aqui para o Brasil. E aí os seus descendentes hoje são legalmente presos por tráfico de drogas. Um país que traficou por 300 anos, carne humana, só pode ter know-how no tráfico. Ué, é isso, cara. Os caras são muito bons, porque eles sempre fizeram isso. E o nosso poder judiciário, você já quer formado por qual elite? Se não de traficante. Ué, os donos das grandes companhias de navegação, de transporte. Ó, vamos puxar os nomes aí, os FA dessa rapaziada. Ô, para, Zezinho. Então, essa incoerência, né, que se tem. A questão da abolição levou 60 anos para ser discutida no parlamento. Abole ou não abole? Ai, mas se abolir, eu quero ser indenizado, eu vou perder, eu vou sair no... né? Vai discutir hoje a descriminalização das drogas no Congresso, é a mesma patifaria. Quem é dono das grandes bocas, porque ninguém compra granada na esquina e nem fuzil AR-15 no boteco. Essa é a real, cara. Entendeu? E aí, vamos embora. E esses jovens descendem, adoro a foto desse menino. Parece que ele sentia que eu estava querendo acabar com alguém. Ali, ó.
aquele DG, dor de cabana, a cara. Imagina, né, a cara. E esses lotes continuam sendo apreendidos até hoje. Essa é a realidade. É disso que nós estamos falando. E aí, quando nós falamos da audiência de custódia, se fala das condições dessa audiência, como essa audiência deve ser realizada, quais são as perguntas. E aí, quando a gente fala de audiência de custódia à tortura, a resolução 203 do CNJ, quer dizer, você tem que ter uma audiência presencial para ver isso. Não vai ser pelo monitor do computador que eu vou ver isso, até porque, dependendo da lesão, ela vai se mudando de cor. Tá? E um rapaz, quando ele é torturado, a tortura começa quando ele é abordado pela polícia, né? E aí já vem aquele supapo. Então, é você, vagabundo. O garoto vai fazer o quê? A pessoa abordada vai fazer o quê? Então, vamos embora. E aí, recebe o famoso pau chamado direitos humanos. Né? E aí? As marcas da tortura, o uso das correntes. Aí, na frente da autoridade policial, é perguntado, você foi torturado? Ele vai responder, fui. Claro que não. Olha aí, ó. É só ele falar que foi, o cara dá uma saída, bate um zap, aí, vamos enquadrar. Aí sobe, né? Vamos embora. E aí aquela questão, né, que a audiência de custódia, né, tem várias perguntas para ser respondidas. Se houve desrespeito, como foi a abordagem, a falta de informação, a ausência de comunicação, o desrespeito à garantia ao acesso à defesa, quando os caras têm as roupas cortadas e retiradas, a não realização dos exames de corpo de delito, né? O desrespeito do prazo de 24 horas, as agressões, ameaças sofridas, a identificação dos agressores e a identificação das testemunhas. Então, qualquer desses elementos vão ajudar para isso. E aí, quando agora a gente está, né, vivenciando isso, tudo que a gente está vivenciando, durante a Covid, tudo bem. O CNJ mandou uma resolução, durante a pandemia, vamos fazer audiências virtuais. Só que tem um pessoal que gostou, né, cara? Bermudão, chinelão em casa, eu só tenho que meter uma gravata, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Isso tem que continuar. Só que numa audiência virtual, eu não vejo as lesões que foram feitas. Quem me garante que o sinal vai cair? Está o defensor num canto, o MP no outro, o juiz do outro, fazendo ali virtualmente. Qual é a garantia? E, principalmente, o uso da imagem desse custodiado. Ah, mas ele parece com aquele, não é que tem aquela foto? Aí, o cara já vai ser até indiciado numa outra banca. Então, essa que é a grande questão. E aí, está aí as audiências, o CONDEG, o IBCCRIM, várias organizações lutaram muito durante a questão das audiências de custódia. E agora o último lançamento, agora no último dia 14 de setembro, era o fim das audiências presenciais, né, a exemplo, né, do Tribunal de Justiça do DF, que não quer mais audiência presencial. Vai ser só virtual. E aí, quando um tribunal nesse país começa, todos os tribunais vão atrás. Né? Então, vou levar o réu para onde? Qual delegacia? Será que vai pegar o sinal? Quanto vai custar de equipamento? E sem contar que nessa questão da audiência, tem também a questão dos jovens do sistema socioeducativo. Esses jovens do sistema socioeducativo não passam por audiência de custódia. Nem virtual e nem presencial. E cadê o grande princípio do contraditório? Essa que é a questão. Gente, eu vou cair. E aí são essas abordagens gentis, né, acolhedoras, que esses jovens, nesse momento, em qualquer lugar do país, estão passando. E aí, essa forma gentil de conduzir a pessoa, né? E aí, né, as marcas, essas abordagens que estão no nosso cotidiano. Olha só, audiência de custódia, o uso da algema com uma pessoa que não tem uma mão. Vocês estão vendo isso? Isso rolou lá no Rio de Janeiro.
Então, essa é a realidade da brutalidade de um sistema de justiça criminal, racializado, torturador, vilipendiador de direitos. E aí, você tem o que é considerado tortura, que é o uso de algemas, né? Os socos, a asfixia por afogamento, choques, humilhações, nudez, abuso sexual, né? Permanência em lugares ermos, né? A viatura, ficar dentro de uma viatura durante muito tempo, o desnudamento, né? A alimentação inadequada e a medicação, se é necessário. Nada disso é garantido, né? Enquanto o rapaz está lá. E aí, essa situação, ela é grave, principalmente na questão da tortura, né? Que quando você está... A tortura, você tem aqueles que foram denunciados, no relatório do Rio de Janeiro, né? 95 torturados eram homens, 5% mulheres, 10% transexuais, 67% entre pretos e pardos, 32% brancos. Né? Acusados de roubos, 43%, acusados de furto, 23%, acusados de tráfico de drogas, 20%, né? Acusados por outros crimes, de 14%, e acusados por tráfico, 50%, roubo, 30% e furto, 20%. Tá? E aí a gente não tem o atendimento social durante as audiências, e aí quando a gente fala, né, dessas audiências na cor da pele, e da situação, oh meu Deus, vai moço. Não, eu estou olhando o tempo, Zezinho. Tem que fazer um corre aqui, o negócio só vai para trás. Vai ser na vida da gente, nesse país, com esse presidente, só vai para trás. Passa, moço, então, ó, fortalece aí. Quando eu fizer assim, você muda, tá? Então tá, vai embora. Vai que o Vinícius vem vir na minha captura. Não, moço. Era para trás, você está indo para frente. É da onde eu parei para baixo. Vai, pode ir. Vai. Você está voltando, moço, e agora? Ai, Vinícius, fortalece aí. Vai. E aí a questão das mulheres, pode ir de baixo, pode ir. E aí a gente tem a questão das mulheres na audiência de custódia. Quem são essas mulheres? Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres vítimas do narcolirismo, que é um conceito que eu desenvolvi, que são aquelas mulheres que traçam uma relação de paixão, de amor tão forte pelo companheiro, que essa paixão tanto entorpece como elas passam a se entorpecer também de drogas. E muitas vezes as mulheres se sentem no lugar da culpa desse companheiro que foi preso. E aí, quando ela vai visitar o Mo fala, você traz uma coisinha para mim? Aí ela leva para o Mo. Aí ela cai na hora da revista para o Mo. E o Mo está lá tirando cadeia, só que já tem uma fila de 3, 4 contatinhos, que enquanto ela vai amargar a cadeia dela, o Mo já está fazendo a correria, porque a lista dele não fica parada, a fila anda. E mulher tira a cadeia de uma ponta a outra. Para mulher não tem Mo. Vocês podem ir na fila, que só tem mulher, mãe, irmã. Mas a mulher tira a cadeia sem o Mo. Porque o Mo não vai visitar ela. Ou o Mo morreu, ou o Mo está de castigo, ou o Mo deu um perdido, ou o Mo já está nos braços de outro Mo, que é o mais correto, né? E aí as mulheres se sentem muito mais culpadas, né? Se sentem muito mais, descobrem muitas vezes na audiência de custódia que estão grávidas, vão tirar a cadeia grávida, né? Na expectativa, né? Pode voltar. Aí tem uma... Eu deixei aqui para o Vinícius, e o Vinícius depois distribui para vocês. Então, a grande questão da audiência de custódia, a importância dela ser presencial, é porque ela é regida por tratados e convenções que o Brasil é signatário. O Estado brasileiro é o que mais assina documentos em prol da defesa e garantia de direitos humanos. E é o que mais descumpre. É impressionante. Quer dizer, não realizar mais audiências de custódia presencial é vilipendiar o Tratado da Costa Rica. O Brasil assinou, se comprometeu. E aí,
a gente fica nessa situação. E isso atinge os jovens do sistema socioeducativo, atinge as mulheres. E aí a gente fala, quando eu falo da questão da defensoria pública, a gente tem aquela pirâmide de Kelsen, a questão dos valores. Eu falo, nós estamos num país, constitucionalmente se diz que os direitos têm que ser iguais e o acesso à justiça para todos. Eu vou falar aqui de orçamento. O Judiciário tem 50 milhões de orçamento. O Ministério Público tem 30 milhões de orçamento. A Defensoria Pública nos estados, 10 milhões. Recebem pouco, ganham pouco, não salarialmente os defensores. Mas, assim, a estrutura de 10 milhões é muito pouco para a Defensoria. Então, fiquem com pouco dinheiro para quem vocês assistem. Então, eu dou menos para quem vale menos. Porque defensor público vai cuidar de quê? Gay, lésbica, morador de rua, pobre, preto, indígena, sem casa, sem isso. Para que vocês precisam de dinheiro? Aí eu vou falar de um princípio de igualdade, quando o Ministério Público tem 30 milhões, tapete vermelho, tem estagiários, assistente social, psicólogo, sociólogo, tudo, e eu vou comparar isso com uma defensoria pública, que às vezes está numa situação que o prédio está caindo aos pedaços, e tem defensor raiz que joga nas 10 posições, porque não faz concurso, e não faz por quê? Vamos tratar os iguais de forma iguais. Já que vocês vão defender esses, vocês vão ser tratados como esses. Por isso eu tenho uma profunda admiração aos defensores públicos de raiz, aqueles que têm compromisso com a dignidade da pessoa humana. Beijo, gente! Sobre Deise, a gente pode elogiar, a gente pode falar, mas eu acho que aqui todo mundo já elogiou por mim qualquer coisa que eu poderia dizer. E que privilégio estar aqui nessa mesa com vocês, de fato. As falas foram de uma força delicada, mas, ao mesmo tempo, são coisas que eu sempre discuto, que eu sempre vejo, que eu converso, inclusive, com a professora Alessandra sobre audiência de custódia, sistema prisional, que a gente vê, a gente fala, e tem gente que diz, ah, mas isso não acontece, ah, mas ninguém vê isso. Não, a gente vê, e a gente fala, e a gente vai continuar falando enquanto continuar existindo. Antes de encerrar, eu deveria convidar as pessoas da mesa para a foto oficial do evento, porém, a gente vai ter um recado da membro do IBADPP, querida professora Camila Hernandes. Boa noite a todas, a todos, a todes. Bom, depois dessa mesa tão potente, muito difícil falar depois da professora Deise, mas depois dessa mesa tão potente, formada por mulheres pesquisadoras que tanto nos orgulham, me coube a grata tarefa de entregar o segundo título de membro emérito desse seminário nacional, desse 10º Seminário Nacional do IBADPP, como previsto no artigo 5º, inciso 3º do Estatuto. Esse título, como já explicou mais cedo a professora Thaís de Carvalho, é conferido às pessoas que tenham prestado relevante serviço ao Instituto ou que tenham publicado trabalho científico coerente com as finalidades institucionais. Mais cedo, o Instituto teve o prazer e a honra de admitir como membro emérito o professor Luciano Góes, que está aqui presente, e agora essa honraria vai ser entregue a outra professora, igualmente admirada por todo o trabalho que desenvolve no campo das ciências criminais, contribuindo para a formação crítica de alunas e alunos, especialmente no campo do direito penal e da criminologia. Diversos desses alunos e dessas alunas, além de outros tantos e tantas colegas, estão presentes aqui nesse espaço hoje, todos certamente tocados pelas inquietações, reflexões e contribuições tão relevantes provocadas pela nossa homenageada. A professora homenageada esse ano, nova membro emérita do IBADPP, inspira diariamente outras tantas mulheres que seguem firmes o objetivo de modificar o cenário dominante nas ciências penais e na pesquisa jurídico-penal no Brasil, que é ainda marcadamente masculino e, também sabemos todos, brancos.
E eu só posso agradecer o convite afetuoso de Vinícius para entregar esse título, já que eu tenho essa professora não apenas como inspiração, mas verdadeiramente como minha orientadora. Então, com muito orgulho, eu convido a professora Alessandra Prado para receber o título de membro emérita do IBARA-FFV.